Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma Masterclass da TechA. Eu sou o professor Robson Roserrani e hoje nós vamos ver como criar agentes de IA com RAG. Então já deixa aí nos comentários se você já conhece agentes de IA, se já conhece RAG, se você já tentou fazer RAG com os seus agentes de IA e se nunca conheceu, fique tranquilo que hoje você vai aprender de uma maneira rápida, simples, como fazer o seu agente de IA conversar com os seus documentos e trazer muito mais poder para os seus agentes. Então, já deixa seu like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui da TechA, que nós estamos preparando uma série de conteúdos muito legais aí para vocês. Mas, sem mais delongas, vamos ver como construir o nosso agente de IA. Então, vem comigo. Então, nós vamos aprender a fazer o nosso RAG aqui com NHN, que é uma ferramenta que vai facilitar muito o nosso trabalho. Por ser uma plataforma no code, ou seja, que você não precisa de código, você consegue construir agentes muito poderosos com muitos recursos, com poucos cliques. Não se preocupe mesmo que você nunca tenha programado, que você nunca tenha trabalhado com IA, eu tenho certeza que você vai conseguir construir esse agente de IA aqui comigo. E se você não tem o NHN instalado, não sabe como instalar o NHN, não tem problema. Dá uma olhada na nossa última aula, que vai estar linkada em algum lugar aqui da tela, onde eu ensinei vocês a construírem um agente do zero no NHN, beleza? Então, se você ainda não tem, corre lá na nossa Masterclass, dá uma olhadinha rapidinho e volta aqui para você construir o seu agente. E, antes de mais nada, vamos dar aqui um panorama geral sobre o nosso agente. Então, vocês vejam que nós temos aqui duas partes principais no nosso agente. Essa primeira parte aqui é a nossa parte do RAG. E o que é o RAG para quem não conhece? É uma sigla que significa Retrieval Augmented Generation, né? Ou geração aprimorada por recolhimento, alguma coisa desse tipo. Meu inglês é ruim, mas de maneira fácil, né? De maneira simples para você entender sem se preocupar com detalhes técnicos. É uma maneira de você pegar arquivos externos, documentos externos ao modelo de IA que você está usando para o seu agente e dar essa informação para ele. Então nós sabemos que as IAs elas têm uma limitação no conhecimento delas, seja porque elas foram treinadas com documentos até uma determinada data, seja porque, obviamente, ela não tem acesso a documentos privados ou documentos mais sensíveis seus. Então, por exemplo, o ChatGPT 4o, né, um dos modelos, o modelo padrão, né, da OpenAI hoje em dia, ele tem conhecimento até 2023. Então, se você perguntar qualquer coisa para ele de 2024 ou de 2025, ou ele vai dizer que não sabe, ou então ele vai alucinar e inventar qualquer coisa. Então, isso é uma limitação dos modelos de IA. Uma outra limitação é, obviamente, um agente de IA, uma inteligência artificial, não tem acesso, por exemplo, a uma planilha financeira da sua empresa, a sua lista de contatos ou a documentos internos da sua organização, do seu negócio. E se você quiser criar um agente para te auxiliar nessas tarefas, sejam elas pessoais ou sejam do seu negócio, obviamente a IA vai ter uma limitação de conhecimento. O RAG vai permitir pegar esse conhecimento que está faltando na IA e transferir para os nossos agentes para ele aprender. Então, aqui o esqueminha que eu preparei para vocês é bastante simples, nós vamos construir ele do zero e no final dessa Masterclass, no link aqui na descrição, vocês vão conseguir fazer o download desse template aqui para vocês começarem a testar e para vocês também expandirem e melhorarem ele de acordo com as suas necessidades. Mas aqui o que eu estou fazendo? Eu criei uma pastinha lá no meu Google Drive, né? Então eu fiz uma conexão aqui
com o Google Drive. Então, toda vez que um arquivo é adicionado nessa pasta ou então atualizado nessa pasta, eu vou fazer o download desse arquivo e acrescentar ele num banco de dados vetorial. E o que é um banco de dados vetorial? É uma forma de representar os seus dados, representar a informação que você tem através de números, que é o que a IA vai utilizar depois para criar, né, as respostas dela, para identificar essas respostas. E aqui, então, eu coloco nesse banco de dados vetoriais, e aqui, no nosso agente de IA, eu tenho uma ferramenta que vai buscar dentro desse banco de dados vetorial as informações. Então, uma vez que eu adicione informações no meu banco de dados vetorial e acesse eles através de uma ferramenta aqui no meu agente, eu tenho acesso a todas essas informações. E como o meu banco de dados vai ser atualizado toda vez que eu atualizar um arquivo ou adicionar um arquivo novo, eu posso, por exemplo, ter uma planilha de preços ali que eu sei que sempre vai estar atualizada, porque se eu fizer uma modificação em algum valor de um produto, por exemplo, este valor vai ser atualizado também no meu RAG, no meu banco de dados vetorial, e o meu agente de IA, por exemplo, se eu estiver construindo um bot de vendas, vai saber do preço atualizado do meu produto. Então, pensem aí já nas possibilidades, nas vantagens que você tem de utilizar essa técnica aqui junto com o seu agente de IA. E sem contar que eu posso adicionar aqui mais ferramentas, né? Eu não preciso ficar só com essa ferramenta aqui de banco de dados vetorial. Eu posso acrescentar outras ferramentas e criar agentes mais complexos. Para a nossa Masterclass, vamos ficar aqui com um exemplo mais didático, mas que já vai dar muito poder para vocês. E, sem mais delongas, vamos aprender a construir aqui o nosso agente de IA com RAG. Então eu vou voltar aqui para o nosso overview, para a nossa página principal do NHN, vou criar um novo workflow, ok? E agora nós vamos começar aqui para os nossos testes com um disparo manual, ok? Então a nossa automação, nosso agente aqui, ele vai ser disparado toda vez que eu clicar nesse botão de teste. O próximo bloco que nós vamos colocar aqui é um bloco do Google Drive, ok? E aqui eu vou procurar pela ação de download. Então, eu vou fazer o download de um arquivo. Aqui vocês vão precisar fazer uma conexão com o seu Google Drive. Aqui eu já tenho ela feita. Caso você não tenha, basta clicar aqui, clicar em criar uma nova credencial e preencher as informações aqui. E se você tiver alguma dificuldade, basta clicar nesse botão aqui, ó, de Open Docs, que o NHN vai abrir essa documentação aqui muito completa, com o passo a passo, imagens e até mesmo aqui um vídeo auxiliando vocês a fazer essa conexão sem problemas, ok? Então, façam a conexão com o Google Drive de vocês. Eu já tenho a minha pronta aqui, então vou fechar. Então aqui eu vou definir o recurso da onde eu vou fazer o download. Então aqui é um arquivo, ele já vem por padrão e eu vou fazer essa operação que é um download. E aqui eu posso fazer o download de algumas maneiras. Eu posso procurar aqui um arquivo padrão de uma lista. Então se eu quiser pegar um arquivo específico, basta eu selecionar aqui, ele vai mostrar todos os meus documentos aqui para eu fazer o download, só que essa aqui não é uma maneira muito boa. A melhor forma que nós vamos fazer aqui vai ser por identificação, porque nós vamos fazer isso de uma maneira dinâmica. Como vão ser vários arquivos diferentes, vários arquivos aí pessoais ou da sua empresa ou de uma base de conhecimento que você queira, a gente vai usar aqui uma identificação, porque a gente consegue depois deixar isso
dinâmico. E aqui eu preparei alguns arquivos, né? Eu pedi para o ChatGPT criar aqui para mim algumas atas de reunião, alguns arquivos aleatórios, só de teste para a gente brincar. Então eu criei aqui uma ata de reunião específica, né? 3 atas de reuniões aqui fictícias, com algumas informações, e uma planilha aqui também, uma planilha financeira fictícia aqui, como se fossem reuniões da TechA, uma planilha financeira nossa aqui. E no meu Google Drive eu criei essa pasta aqui, ó, NHN, que depois eu vou utilizar. Então aqui eu vou subir um arquivo nessa minha pasta, vou fechar esses arquivos aqui, eu vou fazer o download de um arquivo, então vou fazer aqui o upload da ata de reunião número 1, beleza, e agora eu vou abri-la, certo? Beleza, tá todas as informações aqui. E como eu quero fazer o download por um ID, tá vendo essa informação aqui, ó? Ela fica depois de um D. Então, é essa informação aqui que é o meu ID, que é a identificação desse documento. Então, eu vou copiar essa informação, vou aqui para o meu NHN, vou dar um Ctrl V e agora eu vou testar isso aqui. Ele vai executar e veja, ele já fez o download do meu arquivo. Então veja aqui, ó, ele fez o download da ata de reunião número 1, beleza? Então eu já tenho essa informação aqui. Beleza, agora que nós já fizemos o download desse arquivo, eu posso vir aqui, abrir um novo nó, vir em Advanced AI, Other AI Nodes, né, outros nós de IA, procurar aqui em Vector Stores, certo? E aqui vocês vão ter vários provedores de bancos de dados vetoriais. Então a gente aqui tem o Pinecone, Postgres, Quadrant, Supabase, o Zep. Se você também tem um volume pequeno de arquivos, ele é o suficiente. Mas se você estiver produzindo, construindo um agente aí, que depois você vai oferecer isso como um serviço, eu recomendo você utilizar alguma ferramenta um pouco mais robusta, né? Porque esse aqui vai depender da sua memória interna da sua máquina do NHN. Então, por exemplo, o Supabase, o Postgres, são bancos de dados vetoriais gratuitos que você consegue utilizar aí sem pagar nada, mas são mais robustos. Mas, para nossa aula aqui, o simples funciona, certo? E aqui a gente vai querer adicionar documentos a um Vector Store. Então, vamos clicar aqui, vamos conectá-lo, ok. E ótimo, então aqui a gente vai ter que configurar o nosso Vector Store. Então a operação dele aqui já está correta, que é adicionar documentos. E aqui a gente vai ter que definir uma chave de memória, que é uma informação que ele vai utilizar para depois identificar esse banco de memórias. Aqui a gente pode deixar Vector Store Key, mas esse valor é importante porque depois a gente vai ter que utilizar ele na ferramenta para que o nosso agente consiga encontrar o nosso banco de dados vetorial, ok? Outra coisa que nós vamos ter que configurar aqui no nosso banco de dados vetoriais é um embedding, que é uma ferramenta, né, um mecanismo para a gente transformar aquele arquivo no vetor. Então, basicamente, nós vamos pegar todas aquelas informações e dar uma pontuação para ela, né? Então a gente vai transformar ela num vetor. Como eu já tenho a minha conta da OpenAI aqui, eu vou utilizar os embeddings da OpenAI, mas você pode utilizar aqui, ó, os da Amazon, da Google, Hugging Face, do Llama. Então a gente tem vários provedores aqui, basta fazer a sua conexão e utilizar, caso você não tenha da OpenAI. Eu vou utilizar o da OpenAI, é um muito bom. Vou escolher aqui o modelo Embedding 3 Large, certo? E aqui é só isso, beleza? E por fim, nós vamos ter que aqui adicionar uns documentos. Então aqui a gente vai carregar esses documentos no banco de dados. Eu vou utilizar esse aqui, ó, Default Data Loader, certo? Então ele vai adicionar os arquivos que vieram aqui do meu Google Drive para o meu banco de dados vetoriais.
Aqui nas configurações do nosso data loader, né, do nosso carregador de dados, a gente vai pegar aqui os documentos são do tipo binário, que é essa informação aqui, ó, a gente consegue ver ela de maneira bastante simples aqui, ó, então é um arquivo do tipo binário. A gente vai carregar todos os dados de entrada, então todos os arquivos que vierem ali do Google Drive serão carregados, e aqui vocês podem deixar para ele detectar automaticamente o tipo de arquivo. Então isso é importante, né? Eu prefiro deixar aqui automaticamente, porque às vezes você vai entrar com planilhas, às vezes com documento, às vezes com TXT, imagem. Então, como isso aqui pode ser dinâmico, deixe ele identificar de forma automática, certo? E por fim, a gente tem que definir aqui um divisor de texto, um text splitter. O que é isso? O que é o text splitter? Todo documento que nós entramos para uma IA, que nós transformamos em um banco de dados vetoriais, ele é quebrado em vários pedacinhos para ser mais simples de entender. Esses pedacinhos que nós chamamos de chunks, certo? São utilizados depois pela IA para criar a resposta dela. Então, o nosso text splitter aqui, ele vai controlar como que nós vamos dividir esses documentos. E aqui a gente vai utilizar o recursivo, porque ele vai andar em todo o documento. Aqui a gente vai ter que definir o tamanho do nosso chunk, certo? Então vai ser o tamanho do pedaço de documento que nós vamos utilizar. Aqui por padrão, ele vem com 1000 tokens, né? Então aproximadamente 4.000 palavras, é bastante. Para os nossos arquivos aqui que são pequenininhos, eu vou até diminuir, eu vou deixar aqui uns 100 tokens, certo? Mas isso vai depender do tamanho, do tipo de arquivo que vocês utilizarem. Então é importante que vocês, né, trabalhem um pouco nisso aqui, deem uma atenção a esse tamanho aqui, porque isso vai interferir na qualidade do seu RAG, certo? Então isso faz diferença na hora de saber se a IA está conseguindo trazer as informações de maneira correta ou não. E aqui vocês podem controlar também o overlap, que é o quanto um chunk vai ser igual ao outro, né? Vai ter sobreposição. Em algumas aplicações, deixar aqui um overlap pode melhorar a capacidade de entendimento da sua IA. Então, o nosso agente ele vai conseguir entender melhor como cada parte do texto se correlaciona, mas isso também vai depender da sua aplicação. É uma questão aí de você testar o seu RAG para atingir a melhor qualidade, ok? Beleza? A nossa parte de banco de dados vetorial está pronta. Então, se eu testar aqui o meu workflow, veja, ele vai fazer o download, carregou o meu arquivo, utilizou o embedding e aqui adicionou as minhas informações no meu banco de dados vetoriais. Então aqui eu consigo ver, por exemplo, ó, que ele carregou as informações da minha reunião. Então, a ata de reunião número 1, todas as informações estão carregadas aqui em 2 chunks, né, em 2 páginas. Então, com isso aqui nós já conseguimos adicionar arquivos no meu banco de dados vetorial. Então, a gente já está com meio caminho do nosso RAG andado aqui. Então já deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí da nossa Masterclass, se vocês já tinham feito RAG em outras ferramentas que não sejam no NHN, e se vocês acham fácil ou não brincar aqui com RAG no NHN. Né? Eu acho muito simples, hoje em dia é uma das ferramentas mais legais, mais fáceis de nós trabalharmos com agentes de IA. E agora, pronto o nosso banco de dados vetoriais, vamos lá para o nosso agente. Então, para trabalhar com o nosso agente, eu vou colocar aqui do lado essa parte da automação, vou adicionar aqui um nó de chat, ok? Então, a gente vai deixar aqui o chat básico mesmo, e agora eu tenho aqui um chat vazio. Então, se eu clicar aqui em Open Chat, certo? Eu posso falar um oi aqui, e eu não vou ter resposta porque eu não tenho nada ainda aqui no meu chat, mas tudo bem, perfeito.
Agora nós vamos acrescentar o nosso agente. Então, vou acrescentar aqui, vamos querer um agente de IA, certo? E aqui a gente vai deixar ele o mais básico possível, porque não é o nosso intuito aqui trabalhar tanto na parte do agente, mais na parte do reg, ok? Mas lembrando, você sempre tem que testar, aprimorar aí o seu agente de acordo com a sua necessidade, com a sua aplicação. Na nossa última Masterclass, eu mostrei como fazer um agente de pesquisa simples ali, e você pode utilizar algumas daquelas dicas para o seu agente aqui no prompt de sistema dele, ok? Mas o nosso foco aqui não é esse, eu vou deixar ele aqui na parte básica. E aí o que a gente precisa aqui para o nosso agente é adicionar um modelo, um cérebro para ele. Então eu vou acrescentar aqui um modelo da OpenAI, eu vou deixar aqui o for all, certo? Então vou pesquisar aqui o GPT for all. Ótimo, então a gente já criou aqui um cérebro para o nosso agente, deixa eu organizar. Nós temos que adicionar uma memória para o nosso agente, para ele também conseguir lembrar das interações, das conversas que ele está tendo. Então aqui a gente vai adicionar uma memória simples, funciona aqui para o nosso contexto, para o nosso uso, mas lembrando que se você for criar esse aplicativo aqui como um serviço ou um produto que você queira oferecer, talvez seja melhor usar aqui uma memória como o Postgres, que é uma memória, um banco de dados aí mais robusto, que vai evitar que você tenha alguns problemas. Mas para nosso exemplo aqui da aula, a memória simples é o suficiente. Então, muito bem, aqui a gente vai deixar as configurações padrões, então ela está lembrando aqui de 5 interações passadas, você tem que ajustar isso aqui de acordo com a sua aplicação, mas para nossa aula aqui é o suficiente. Vou salvar e vamos testar aqui. Então, vou começar uma nova conversa, vou dar aqui um oi. Beleza? Aqui a gente consegue ver o agente funcionando. Aqui também a gente consegue ver as ações dele. Então veja, olha, ele salvou a minha mensagem lá no nosso banco de dados, acionou o modelo da OpenAI para gerar a minha resposta e, por fim, salvou a resposta do meu agente no banco de dados. Então ele sempre vai fazendo isso. A mensagem do usuário e a mensagem do chat vai ficando salva para ele lembrar o contexto. E aqui ele já me respondeu: olá, em que posso ajudar você hoje? Então eu vou perguntar para ele aqui sobre a nossa ata de reunião número 1. Vamos ver se ele sabe alguma coisa. Quais os tópicos da ata de reunião 1? Reunião foi um H extra aqui, beleza? Então eu vou perguntar. Ele foi na memória, está preparando a minha resposta. Olha lá, ele vai falar, ele me falou aqui que eu tenho que fornecer mais contextos e detalhes, porque ele não tem essa informação. E tá certo. Lembra que lá no iniciozinho da nossa Masterclass eu mostrei que a gente precisa de uma ferramenta para ele conseguir utilizar isso? Então é isso que está faltando. A gente adicionou a informação no banco de dados vetoriais, mas ainda não temos nenhuma forma de pegar essas informações novamente. Então, vamos fechar aqui, eu vou limpar, fechar esse chat e vamos então adicionar essa memória. Então nós vamos aqui em ferramentas e aqui a gente vai pegar o nosso banco de dados vetorial simples, que foi onde nós estamos armazenando as nossas informações. Se você estiver utilizando outro banco de dados vetoriais, basta pegar o que você estiver utilizando. No nosso caso aqui é o simples. Beleza? Aqui a gente tem que dar um nome para ele, né? Então eu vou chamar aqui de banco de conhecimento. E aqui a gente tem que dar uma descrição para ele. Essa descrição é importante porque nós vamos dizer para a IA o que essa ferramenta está fazendo, ou que tipo de informações que eu tenho aqui. Então vou pôr aqui de maneira bem simples, vocês façam uma descrição mais elaborada e de acordo com o contexto de vocês, mas para o nosso caso aqui, este banco tem informações sobre as reuniões e
finanças da TechA. Ok? Lembra que eu disse que o banco de dados vetoriais ele tinha uma chave, ele tinha uma palavra-chave ali importante, um memory key? É esse valor aqui. Então aqui ele está com o valor padrão, né? Vector Store Key. E é importante que este valor aqui, certo? Deixa eu sair aqui, seja igual ao que está aqui. Como a gente deixou tudo padrão, tá tudo correto, mas se você mudar esse padrão aqui, você tem que modificar lá na sua ferramenta também. Isso aqui se torna mais importante ou mais crucial se você tiver diferentes bancos de dados com diferentes funcionalidades e finalidades. Então, se você quiser deixar organizado bancos de dados com informações específicas para não misturar, igual eu estou fazendo aqui de atas de reuniões com financeiro, você tem que lembrar de utilizar chaves diferentes, porque se você não utilizar chaves diferentes, todos os seus arquivos vão ficar no mesmo lugar, e aí você pode começar a confundir ou bagunçar as suas informações, ok? Então, vou organizar aqui, ok, já temos aqui, e para finalizar, a nossa ferramenta também precisa de um embedding, então eu vou até utilizar aqui o mesmo embedding, então vou puxar aqui, ó, a informação, olha, eu estou usando o mesmo embedding para os dois. Se você não quiser utilizar, né, o mesmo bloquinho, você pode clicar e pôr outro bloquinho aqui, não tem problema, certo? O modelo aqui, 3 large. Então, tanto faz se você vai adicionar um bloquinho novo ou se você vai utilizar num bloco anterior. Não vai fazer diferença, ok? E se tudo deu certo, o nosso agente de IA vai conseguir extrair informações da nossa ata de reunião. Então, salvei. Vou abrir o chat aqui e vou perguntar: olá, quais os assuntos da reunião número 1? Vamos ver se ele consegue identificar. Então, ó, ele chamou o modelo, olha, ele está procurando no nosso banco de dados vetoriais, retornou uma informação, ele está adicionando, está gerando a minha resposta e me deu. Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor, mas veja, olha, ele de forma correta, ó, definição de novas turmas, estratégias de marketing digital, revisão de custos operacionais. Se eu vim aqui no meu arquivo, a pauta é exatamente essa aqui. Então ele conseguiu de maneira correta extrair todas essas informações e utilizar aqui no meu contexto, responder a minha pergunta. Então, com isso aqui, vocês já têm um agente de IA com RAG completo. Vocês já vão poder começar a adicionar informações internas ou informações pessoais se você estiver utilizando um agente de IA para ser o seu assistente pessoal. Você pode começar a puxar essas informações do seu dia a dia. Se você está criando um agente de vendas, você pode subir as informações dos seus produtos e o seu agente vai conseguir aí ter tabela de preços, quantidade em estoque, todas essas informações atualizadas dinamicamente. Você inclusive pode adicionar ali ferramentas para ele trabalhar com planilhas, para que ele automaticamente, quando fizer uma venda, atualizar essas informações de estoque, por exemplo. Então você consegue melhorar e criar agentes mais poderosos com ferramentas extras. Então comecem aí pensar, deixem nos comentários no que vocês querem construir, no que vocês querem aplicar os agentes de IA, quais são as suas ideias. Eu e toda a equipe da TechA vamos adorar compartilhar essas informações com vocês, saber como vocês vão utilizar os agentes de IA para automatizar e monetizar aí os seus negócios. E antes de finalizar a nossa Masterclass de hoje, vamos melhorar aqui um pouquinho a nossa parte do RAG para ele conseguir extrair informações novas, informações diretas lá do meu Google Drive, como estava no modelo anterior. Então eu vou deletar essa parte aqui, certo? A gente agora vai procurar aqui pelo Google Drive novamente. Vamos clicar e nós vamos querer essas opções aqui de disparo. Então vejam que nós temos 2 disparos para o Google Drive. Em mudanças
num arquivo específico e mudanças numa pasta específica. A gente quer mudanças numa pasta, ok? Então vou pegar esse trigger aqui, antes de configurá-lo, vou colocar ele aqui, vamos ajustar aqui o nosso layout para ficar mais fácil. Então eu vou conectá-lo aqui no nosso Google Drive. Vamos agora sim configurá-lo. Então aqui ele já está com a nossa conta do Google Drive. Então se você já fez esse passo anteriormente, ele já vai identificar aqui corretamente a sua pasta. Aqui ele vai disparar quando uma pasta for modificada, certo? E aí a gente vai selecionar a pasta. Eu gravei aqui nessa pasta N8N. Então eu vou procurar ela aqui, certo? E vou adicionar N8N, beleza? Então a minha pasta aqui. E o que eu estou procurando, né? O que eu estou observando dentro dessa pasta? Aqui eu tenho arquivos criados, atualizados, pastas criadas, pastas atualizadas ou atualizações no arquivo. Aqui eu vou pôr em File Created, arquivos criados. E aqui ele está fazendo a cada minuto. E aí você pode ajustar. Mas o que ele está fazendo? De minuto em minuto, ele vai verificar se algum arquivo foi adicionado, foi criado dentro daquela pasta. E se ele foi criado, ele vai disparar e vai adicionar esse arquivo aqui no meu banco de dados vetoriais. Eu vou copiar esse aqui, certo? Vamos criar aqui um segundo, vou adicionar ele aqui também, mas aqui, ao invés de procurar por um arquivo criado, eu vou procurar por um arquivo atualizado. E agora sim, se eu modificar alguma informação ali, ele vai também atualizar. Então, se eu mudar o preço de um produto numa planilha, ele vai disparar esse gatilho, ok, e vai atualizar no meu banco de dados vetorial que aquele produto tem um novo preço, certo? Então agora a gente vai vir aqui nesse nó de download, certo? Que ele está aqui com um ID específico. Eu vou executar aqui os nós anteriores, certo? Ele vai trazer o nosso arquivo lá do Google Drive. Eu vou mudar aqui para esquema, certo? E agora eu tenho que trocar esse valor aqui pelo ID que está vindo ali do meu Google Drive, para que eu faça isso de forma dinâmica. Aqui ele está fixo, né? Eu não quero isso fixo, eu quero que venha os arquivos novos. Então eu vou apagar aqui, vou mudar para expressão e vou procurar aqui o ID, que está... vamos achar aqui, ó. Beleza, ó. Spaces ID. Tá logo em cima do nome da minha reunião. Então, eu vou pegar esse ID, puxar, jogar aqui e pronto. Agora, esse valor vai ser substituído dinamicamente para cada arquivo, certo? Pronto. Está feita a nossa automação. Eu vou salvá-la, vou deixar ela aqui ativa, certo? Agora eu vou dividir a tela aqui para a gente fazer um teste. Vou deixar o meu drive aqui na direita, vou deixar a minha automação aqui na esquerda, vou mudar aqui em execuções, certo? Aqui em execuções nós conseguimos ver todas as modificações, né? Tudo que acontece nesse nosso workflow aqui do N8N e vamos ver se ele vai carregar novos arquivos aqui. Então aqui tem a ata de reunião número 1, eu vou jogar a ata de reunião número 2 aqui. Ele está fazendo o upload, ok, agora vamos ver se ele vai disparar aqui a minha automação para que ela adicione no meu reg. Então, daqui 1 minuto no máximo, né? Já que ele vai de minuto em minuto, ele vai tentar buscar essa informação. Ótimo, veja que ele está executando, então ele identificou que eu adicionei uma nova informação e vejam, olha lá, ó, arquivo criado, ele foi adicionado no meu reg. Então, se a gente vir aqui, ó, a gente vai ver que ele carregou a ata de reunião número 2 certinho, ok? Então, pessoal, com isso nós finalizamos o nosso agente de IA com reg.
E aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para baixar esse template e utilizar, expandir, aprimorar ele aí nas suas automações. E não se esqueça de clicar no like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Nós vamos sempre trazer aqui na TechA Masterclass, podcast e encontros que nós vamos ter informações aí para vocês sobre o mundo da IA e o mundo da tecnologia. E se você quiser aprender a utilizar o n8n, o Make, DeFi, entre diversas outras ferramentas que vão facilitar o seu dia a dia com IA sem precisar de uma linha de código, não se esqueça de entrar em inteligenciaiaartificial.com e conhecer a TechA Academy. Nós temos aí 30 cursos de IA, 8 cursos no Code que vão ensinar vocês as melhores ferramentas do mercado para você aprender IA, para você criar automações, landing pages, sites, aplicativos, tudo isso sem precisar ser um especialista. Então não importa o seu nível de conhecimento, você vai conseguir utilizar IA no seu dia a dia e aumentar a sua produtividade e, quem sabe, criar um negócio novo. Além disso, lá na TechA nós temos o Lab TechA com 21 ferramentas de IA para você testar de forma gratuita. Então você pode utilizar lá ChatGPT, Ollama, Claude, entre outras ferramentas do mercado de forma gratuita. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa Masterclass de hoje e eu vejo vocês na próxima. Tchau!